Pegue um holograma. Qualquer holograma. Corte ele ao meio. Você esperaria ter duas metades da imagem. Mas não é isso que acontece. Cada metade contém a imagem inteira. Corte em 4 pedaços. Cada pedaço, a imagem inteira. Em 100 pedaços. Cada um, ainda contém tudo. Agora imagine que o universo funciona exatamente assim. Que cada partícula, cada átomo, cada ponto do espaço contém a informação de todo o cosmos. Que a realidade que você vê, toca e acredita ser sólida é uma projeção. Uma imagem tridimensional emergindo de algo mais profundo. Isso não é ficção científica. É a teoria que 2 dos maiores cientistas do século XX passaram a vida defendendo. Bem-vindo ao Latice Brasil. David Bohm nasceu em 1917. Físico teórico. Discípulo de Einstein. Um dos maiores nomes da física quântica do século XX. Professor na Universidade de Londres. Mas Bohm não estava satisfeito com a física que conhecia. A mecânica quântica descrevia o comportamento das partículas com precisão extraordinária. Mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo por baixo. Por que uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Por que partículas separadas por bilhões de quilômetros se influenciam instantaneamente? Por que o ato de observar uma partícula altera seu comportamento? A física convencional dizia, é assim. Não pergunte por quê. Bohm não aceitou essa resposta. Em seus estudos sobre plasmas, Bohm observou algo que o perturbou profundamente. Os elétrons num plasma paravam de se comportar como partículas individuais e começavam a agir como se fossem parte de um todo. Como se o plasma inteiro fosse um organismo vivo. Cada elétron parecia saber o que os outros estavam fazendo. Simultaneamente. Instantaneamente. Bohm concluiu que estava olhando para algo fundamental. Que as partículas não eram as unidades básicas da realidade. Que havia algo mais profundo. Um nível de existência onde tudo estava conectado. Indiviso. Ele chamou esse nível de ordem implicada. A ordem implicada de Bohm é o nível mais fundamental da realidade. Um oceano de energia pura. Onde espaço e tempo não existem como entendemos. Onde tudo que parece separado está na verdade dobrado num campo único e indivisível. O universo que vemos. As estrelas, os planetas, as pessoas, as cadeiras. Bohm chamava de ordem explicada. A projeção visível do que está dobrado na ordem implicada. Como uma imagem holográfica projetada por um laser. Brilhante. Tridimensional. Aparentemente sólida. Mas emergindo de padrões de interferência em uma superfície bidimensional. A realidade tangível da vida cotidiana. Disse Bohm. É realmente uma espécie de ilusão. Como uma imagem holográfica. Do outro lado do Atlântico. O neurocientista Karl Pribram chegava à mesma conclusão. Mas pelo cérebro. Pribram era professor em Stanford. Um dos maiores especialistas no funcionamento do cérebro humano. E estava lutando com um problema que ninguém conseguia resolver. Onde ficam as memórias no cérebro? Experimentos com ratos mostravam algo desconcertante. Quando partes do cérebro eram removidas, as memórias dos animais não desapareciam completamente. Elas ficavam difusas. Como se estivessem distribuídas por todo o cérebro ao mesmo tempo. Não armazenadas em um local específico, mas em todos os lugares ao mesmo tempo. Pribram percebeu que o cérebro funcionava como um holograma. As memórias não eram armazenadas em neuronews específicos, mas codificadas como padrões de interferência, distribuídos por todo o tecido cerebral. Quando Pribram soube das teorias de Bohm, algo se encaixou. Se o cérebro é um holograma, e o universo também é um holograma, então o cérebro é um holograma dentro de um holograma. Um sistema de decodificação que interpreta frequências provenientes de uma dimensão mais profunda e as transforma na realidade que percebemos. Como Pribram disse, nosso cérebro constrói matematicamente a realidade objetiva ao interpretar frequências provenientes de uma outra dimensão, de uma ordem mais profunda de existência.
que está além tanto do tempo como do espaço. Em outras palavras, você não está vendo o mundo. Você está construindo o mundo. A partir de informações que chegam de um nível que seus sentidos não alcançam. Foi Michael Talbot quem reuniu tudo isso em um único livro. O Universo Holográfico, publicado em 1991. Talbot não era apenas um teórico. Desde jovem vivenciou fenômenos que desafiavam a física convencional. Telecinese. Sincronicidades impossíveis. Experiências que não cabiam em nenhum modelo. E quando encontrou as teorias de Bohm e Pribram, compreendeu o que estava acontecendo. No universo holográfico, a separação é uma ilusão. Você e eu não somos entidades isoladas. Somos padrões de interferência num campo unificado. E se isso é verdade, então fenômenos como telepatia, experiências de quase-morte, visão remota, reencarnação, não são anomalias. São comportamentos esperados de um universo holográfico. A física experimental tem dado suporte crescente a essa visão. Em 1982, o físico Alain Aspect conduziu um experimento histórico em Paris. Demonstrou que duas partículas subatômicas, separadas por qualquer distância, podem se influenciar instantaneamente, mais rápido que a luz, violando a teoria da relatividade de Einstein. Bohm havia previsto exatamente isso. Porque, em sua teoria, as partículas não estão realmente separadas. Estão dobradas na mesma ordem implicada. E o que parece comunicação instantânea à distância é simplesmente um reflexo da unidade que nunca deixou de existir. Agora, conecte tudo o que vimos nos episódios anteriores. Greenberg descobriu que dois cérebros em ressonância trocam informações sem contato físico. O laboratório Pear de Princeton descobriu que a intenção humana altera máquinas aleatórias. A CIA descobriu que a mente pode ver locais distantes sem instrumentos. Pacientes mortos temporariamente relataram percepções precisas do ambiente externo. Crianças se lembram de vidas que nunca viveram neste corpo. Todos esses fenômenos são impossíveis se o universo for feito de objetos separados. Todos esses fenômenos são esperados se o universo for um holograma. Se cada ponto contém informação de todo o resto. Se mente e matéria forem aspectos do mesmo campo. Se a separação for, desde sempre, a maior ilusão que a humanidade já acreditou. Bohm morreu em 1992. Talbot morreu no mesmo ano, com apenas 38 anos. Pribram viveu até os 96. Nenhum deles viu sua teoria ser aceita pelo mainstream científico. Mas 20 anos após sua morte, físicos em todo o mundo continuam citando Bohm. O princípio holográfico, desenvolvido por Gerhard T. Hooft e Leonard Susskind, é hoje uma das ideias mais discutidas em física teórica. A ideia de que toda a informação de um volume tridimensional pode ser codificada em uma superfície bidimensional. Em outras palavras, o universo pode ser literalmente uma projeção. E a lattice de Greenberg, o campo de energia estruturado que conecta tudo, pode ser simplesmente outro nome para a ordem implicada de Bohm, o substrato holográfico de onde a realidade emerge. E onde a consciência não é um produto do cérebro, mas a estrutura fundamental do universo. No próximo episódio do Lattice Brasil, vamos investigar o entrelaçamento quântico e o que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. Inscreva-se no canal. Ative o sino. A Lattice conecta tudo, inclusive você.